Muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Acabei de descobrir que eu sentei na cadeira molhada. Eu derrubei água aqui e não percebi. Aí quando eu fui sentar, tô tudo molhado aqui. Você vai ficando velho, você vai ficando... E aí, gostaram do grupo da Libertadores? O que vocês acharam? Cara, eu achei que, como tá no título do vídeo, na verdade é como tudo na vida, né? Podia ser melhor, mas também podia ser muito pior. Mas não vai ter jogo fácil, gente. Libertadores pro São Paulo, a gente sabe que de uns anos pra cá a gente não tem jogo fácil, não tem grupo fácil, não tem. A gente não tem, né? O São Paulo hoje não é mais o clube que disputava a Libertadores como favorito, como o grande campeão, não é mais. Então, eu acho que independente dos clubes que o São Paulo pegaria, eu tava preocupado assim, torcendo para não ser na altitude, torcendo para não ser muito longe por causa da logística. A gente vai falar como é que foi o grupo, dar umas informações dos times que vão enfrentar o São Paulo. E assim, eu vou fazer um apanhado geral e durante a semana a gente vai analisando time por time, tá? Que eu tô pegando as informações, como é que eles estão nos campeonatos regionais, quem são os jogadores de destaque, os treinadores, qual o estilo de jogo. Como a gente não vai jogar, né? Só vai jogar no dia 30, vai dar tempo de estudar pra caramba. Lembrando, gente, somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros estão aqui. Hoje a KTO lançou uma novidade legal, chama Número da Sorte KTO. Legal pra caramba. Você entra lá, faz a sua conta, seu cadastro, né? Usando o link aqui de baixo. E aí você concorre na roleta. Se você acertar o número, você ganha R$10 e continua jogando. E aí você pode ganhar 39 prêmios até o final da promoção, que é no dia 31. Então confere lá, tem um monte de coisa legal, um monte de promoção legal na KTO, dá pra você se divertir pra caramba. Um monte de opção pra você brincar lá, pra você se divertir, dar uma esparecida na cabeça. Aí pra mim, eu me divirto. E eu dei uma sorte, porque eu não apostei no Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa. Porque eu falei, não vou, eu gosto de apostar na Premier League, né? Que o Liverpool tá bem, tá 12 pontos na frente. Ainda bem, é me estrepar, né? Conseguiu perder para um time que não conquistava um título há 70 anos. Então, ó, tá aqui no primeiro link da descrição. Você clica e você já faz o seu cadastro usando esse link aqui. Você ajuda o canal, me ajuda no crescimento da KTO, tá? Ah, lembrando que estamos nos dois canais, Barulho Vídeos e Barulho Jogos, e também no Spotify. Eu posto vídeo às 8 da noite, no Spotify entra às 9. Então eu deixo sempre programadinho para entrar às 9. Então se você quiser, indo para a faculdade, para o seu trabalho, voltando, correndo, além fazendo exercício e tal, você escuta isso. É o mesmo episódio, vai daqui e vai para lá direto, tá? Olha só, vocês viram o cracudo? Desculpa, eu não gosto de usar essa expressão, porque né, quem sofre com essa doença, esse problema é um problema seríssimo. Mas eu não posso pensar de outra maneira depois que eu vi a declaração do Rames Rodrigues, né? Aí a gente sempre falou aqui, né? O pessoal fala, saia do São Paulo e seja campeão. Saia do São Paulo. Agora saia do São Paulo e vire cracudo. O Rames Rodrigues, ele deu uma entrevista para uma TV da Espanha e falou só que ele, que ele jogou mais que o Modric, que o Xavi, que o Toni Kroos e que o Zidane. Ele falou que ele jogou melhor que o Zidane. Nem o Ronaldo Fenômeno fala que jogou mais que o Zidane. O Ronaldo Fenômeno tem o Zidane como referência. E o Rames Rodrigues falou... É engraçado, né, gente? O jogador de futebol, assim, eu acho que alguns jogadores de futebol, eles não têm noção, né? Não tem noção do que são, do que... Eu tava assistindo uma análise do Rafael Sobis, do jogo do Grêmio, que passou pelo Atleti lá na Bacia das Almas, tava ganhando, fez um gol contra no finalzinho, empatou, foi pros pênaltis. Aí o Rafael Sobis fala, o cara que bateu o último pênalti foi o cara que fez o gol contra, né? Ele bateu o pênalti, aí virou pra torcida do Atleti que fez assim, mostrando a camisa, o nome dele. O cara tinha acabado de fazer um gol contra, velho. E aí o Sobis falou assim, sabe qual é o principal problema de jogador de futebol? É que eles não sabem o limite, eles não sabem o que eles são, eles não têm noção, né? Então o Rames Rodrigues, acho que ele jogou mais que o Zidane. E fala sério, né? Não fala brincando, não fala zoando. Ele fala sério. Então... Aí falando em maluco, o presidente da Conmebol, vocês viram essa? O tal do Alejandro Domingues, fizeram uma pergunta pra ele, como é que seria uma Libertadores sem times brasileiros? Você viu o que ele respondeu? Depois de toda a polêmica de racismo, macaco, caramba, ele respondeu assim, seria como Tarzan sem a Cheetah. Que cara sem noção, velho. Seria como o Tarzan sem a Cheetah. Tem gente que tá achando que é uma provocação, que ele tá provocando. Eu acho que ele é só uma anta mesmo, só um quadrúpede, pra fazer algum comentário desse, depois no meio de tanta polêmica, né? Aí, pra variar, né, emite uma nota depois pedindo desculpa. Quando pega mal, desculpa, né?
Depois que inventaram a desculpa, né? Mas ele não tem noção, né? E aí, falando em atitudes questionáveis, deixa eu colocar pra jogar. Eu tava assistindo uns jogos antigos do São Paulo, eu sempre deixo rolando ali. Esse é São Paulo e Fluminense, Luiz Fabiano no ataque, vou deixar rolando aí. Então, o São Paulo tava marcada pra hoje, não sei se rolou porque eu não vi agora, não acompanhei, até agora não saiu nada. Ia ter reunião na Comebol pra falar que o São Paulo está atento às arbitragens. E também o Belmonte iria visitar o Cerro Porteño, o time que está envolvido com o caso de racismo lá do Luigi do Palmeiras, né? Porque os dois são sócios no Bobadilha, nos direitos econômicos do Bobadilha. Eu queria entender, juro por Deus, não parece uma provocação pro Palmeiras? Aquela coisa de criança birrenta, que foi prejudicado lá, foi assaltado lá nos parques, agora nós vamos se vingar deles, nós vamos lá no Cerro Porteño. Eu queria saber o que vai ter de positivo no São Paulo e no fazer reunião com o Cerro Porteño. Eu queria entender por que o Belmonte vai fazer... O que vai ser bom pro São Paulo? Eles vão falar do Bobadilha? Será que eles vão chegar numa... Se eles fizerem uma reunião para chegar num acordo em qual posição o Bobadilha joga, eu acho que vale. Mas acho que eles não vão fazer isso, né? Eu não consigo entender. Sério, tem umas coisas no São Paulo. E aí, falando do time, né? Que é folga, treina, aí volta, faz exame, aí não treina. Eles fizeram ontem uma avaliação, testes aí, coletaram dados para ver mobilidade, força, aquele controle muscular, para aí você faz, com esses dados você vê se tem risco de lesão e tudo mais. E hoje fez um treino com bola, né? O primeiro treino da semana, na terça-feira, sem o Lucas Moura ainda. O Lucas Moura não sei se joga dia 30, tá no departamento médico, trauma no joelho. Sinceramente, eu não sei se o Lucas Moura volta no dia 30, não. Em todo caso, eu vou acompanhando as informações. É que é tão... Eu esqueci até de comentar com vocês. Lembra que eu já falei aqui que tem imbecil que fala que a gente torce pro São Paulo perder, porque o vídeo tem mais visualização. O São Paulo perdeu do Palmeiras com 20 dias sem jogar. Qual o interesse da torcida do São Paulo tem? Qual o interesse das empresas de anunciar, tirando os nossos parceiros aqui, que daqui a pouco eu vou falar da GolCase? Qual? E se tivesse disputando uma final de campeonato? Como é que estaria a torcida empolgada, né? Vendo os preparativos do jogo, quem é o árbitro e tal. E aí tá aí, fazendo o Belmonte visitando o Cerro Porteño e o São Paulo fazendo teste, tirando sangue. Tem gente que fala que a gente torce contra ainda. Vamos falar do sorteio? Vamos falar da GolCase primeiro, gente, ó. Vários produtos da GolCase em promoção, em Semana do Consumidor, aproveita, tem um monte de coisa legal. Eu separei a minha garrafinha, foi dessa garrafa que eu derrubei água aqui, dessa caneca aqui, garrafa. Tem vários produtos em promoção, você clicando no link que tá no link da descrição, no primeiro link da descrição, aqui embaixo, você já tem o desconto, tá? O desconto do cupom do Barolo em todos os produtos do site, tá? Essa aqui, ó, essa aqui que é uma das que eu mais gosto. Tem o canudinho aqui, eu acho que é mais bonito, você pode personalizar, tá vendo? Essa aqui que eu derrubei água, eu não fechei direito, aí eu passei aqui e derrubei tudo água na cadeira. Bom, vamos lá. O São Paulo vai pro grupo D de dado. Vai pegar Tajeres, o Libertad e o Alianza Lima. Tajeres da Argentina, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. A logística não é ruim. A Argentina perto, Paraguai perto, mais longe é o Peru. Só que é o seguinte, ó, o Libertad, campeão do torneio Apertura, lá no torneio que abre os trabalhos do futebol do Paraguai, não perde desde novembro, o Libertad, tá? Não perde desde novembro. O Tajeres, que é uma pedra no sapato do São Paulo, já eliminou o São Paulo de pré-Libertadores. Lembra que até o ano passado o São Paulo perdeu lá e jogou aqui, até o jogo de volta, que o São Paulo ganhou de 2-0 e garantiu a classificação para a próxima fase da Libertadores, em primeiro lugar. O São Paulo não tinha feito nenhum gol no Tajeres, é uma pedra no sapato. O São Paulo virou freguês do Tajeres. E aí eles não estão bem, 13º, no Campeonato Argentino tem 2 grupos. 13º colocado do grupo B, tá 6 jogos sem vencer no tempo normal. E agora, se o São Paulo quebrou o tabu de ter vencido e feito gol, precisa quebrar o tabu de ganhar fora de casa. O Alianza Lima do Peru é o 2º colocado do campeonato peruano e tirou o Boca Juniors dentro da Bombonera nos pênaltis. Então vem embalado. Nos últimos 12 jogos, só 2 derrotas, incluindo essa para o Boca. Então o São Paulo vai para Assunção, para Córdoba e para Lima
uma boa logística, ainda mais que tem aquele avião fretado lá, né? Que cada jogador vai deitado. Então a desculpa não vai ser. Cansaço não pode ser desculpa. Se você quiser, anota as datas aí, ó. As datas não, os confrontos, que as datas não estão confirmadas ainda. São Paulo estreia contra o Tajeres fora de casa. Depois pega o Alianza Lima no Morumbi. Depois joga com o Libertad fora de casa. Joga com a Alianza Lima fora de casa, 2 jogos fora de casa. Depois 2 jogos em casa, São Paulo contra a Libertad e São Paulo contra o Tajeres. A fase de grupos começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º de abril, e as últimas dessa fase vão ser disputadas no dia 19 de maio. E a final da Libertadores no dia 29 de novembro, ainda sem local definido. Tá? Vai ser jogo único, como tem sido desde 2019. Durante a semana, a gente fala um pouquinho mais sobre os adversários do São Paulo. Mas eu queria muito saber a sua opinião. O que você achou desse grupo aí? Ontem a gente fez a live no QG Tricolor, foi dividido. Todo mundo falou, assim, não empolgou, fácil, classificamos. Eu acho que vai ser um grupo duríssimo, como sempre. Libertadores é uma competição muito peculiar, assim, né? Muito diferente. Eu não vou dizer que eu tô preocupado, mas eu tô, né? Vamos ver, eu acho que fácil não vai ser. Mas é até bom, porque aí os guerreirinhos eles não entram achando que já ganharam, que já estão classificados. Lembrando que se classificam 2, na Sul-Americana classifica 1 por grupo, né? Classificam 2 por grupo, e o terceiro disputa lá com os outros no playoff para ver quem passa. Mas eu acredito que, né, passar a fase de grupos, né, que não é eliminado desde o Diniz, do time do Diniz, que tomou tomou de 4, foi eliminado na fase de grupos, depois de 30 anos, eu acho que é obrigação do São Paulo passar a se classificar, mesmo com adversários, né, relativamente complicados. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso, tá bom, meus amigos? Então, ó, quero agradecer você, pedir seu like, sua inscrição, né, que sempre esqueço de pedir, e a gente se encontra amanhã, por volta das 8 da noite, pra analisar mais e ver se tem alguma notícia desse time aí, né, se o Lucas melhora e tal. Tá bom, meus amigos? Então, ó, uma ótima noite pra você, fique com Deus. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E a gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.